Oi! Nesse vídeo vamos falar sobre campo elétrico de cargas pontiformes. Vamos ao enunciado. Duas cargas pontuais de valores iguais a Q estão posicionadas em Z igual mais ou menos D sobre 2. Letra A. Encontre o campo elétrico em qualquer ponto sobre o eixo Z. Letra B. Encontre o campo elétrico em qualquer ponto sobre o eixo X. Letra C. Repita A e B se a carga localizada em Z igual menos D sobre 2 possuir valor menos Q em vez de mais Q. Bom, então vamos começar aí, resolvendo a letra A. A gente vai achar o vetor campo elétrico em qualquer ponto sobre o eixo Z, tá? Então a gente tem duas cargas, elas estão posicionadas em Z mais ou menos D sobre 2. Então o que a gente vai ter? O E resultante em Z vai ser exatamente igual a E1 mais um campo E2, tá? São duas cargas, tem aí. Por qual equação é definido o vetor campo elétrico? De forma genérica, o vetor campo elétrico é definido por K, uma constante K, vezes uma carga Q, dividido pela distância até o ponto onde eu quero calcular o campo, ao quadrado, vezes um versor R, tá? Que dá a direção e sentido ao campo. Essa constante K aqui, tá? Falando um pouquinho sobre ela, ela é representada por 1 sobre 4π vezes ε0, que é a permissividade aí no vácuo, tá? Esse valor, arredondando, a gente vai se precisasse calcular, a gente utilizaria 899 vezes 10 a nona na unidade aí de Newton metro quadrado por coulomb quadrado, tá? Nesse exercício é tudo literal, não tem valores, então a gente não vai utilizar, mas fica aí a conhecimento de vocês. Bom, e de vez também utilizar isso daqui que o livro acaba utilizando, para que escrever 3 coisas, eu posso reduzir a uma só e vou chegar no mesmo resultado, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos desenvolver o raciocínio. Vamos achar E1 e E2 separadamente e depois a gente junta os dois para dar a resposta final. Então vamos começar por E1. Como que vai ficar o E1, o campo elétrico causado pela partícula 1? Vai ficar uma constante K, uma carga Q1 sobre a distância R1 ao quadrado vezes versor R1. Tá. Então, primeiramente eu vou ter que achar o vetor. Então eu vou dizer que o ponto P1, ou seja, onde está localizada a carga 1, ele está na parte positiva que ele deu aqui, ó. Então é 0 para o x, 0 para o y. Como ele só está em z, ele só tem a coordenada z, e eu peguei a positiva, d sobre 2. E eu preciso também saber quem é o PZ. O que é PZ? É um ponto qualquer sobre o eixo Z. Um ponto qualquer sobre o eixo Z vai ter coordenadas 0 para x, 0 para y e z para z. Agora que eu tenho P1 e z, eu vou construir o vetor que eu chamei de R1, tá? A gente poderia até fazer assim, ó, R1z, tá? Para facilitar aqui, ó, R1z, tá? De 1 até o ponto Z. Então, esse é o vetor. Como é o vetor, vai ser o quê? O final, PZ menos 1. Então, a gente vai ter o vetor R1Z como sendo PZ é 0, 0 e Z, menos P1, que é 0, 0 e D sobre 2. Então, o vetor R1Z vai ter coordenadas 0 menos 0, 0 menos 0 e Z
menos D sobre 2. Essas são as coordenadas do vetor R1. Qual é o módulo dele? R1Z possui a raiz quadrada aí das componentes ao quadrado. Só tem ela mesmo, né? Ficaria assim, ó, bem óbvio. Vou até escrever aqui para você ver que não precisava. Isso daqui, Z menos D sobre 2 ao quadrado. Isso aqui zero, né? Aqui esse quadrado vai cortar com a raiz. Então o módulo dele é o próprio tamanho ali, Z menos D sobre 2. Então, quem que vai ser o versor R1Z lá? Usando o mesmo raciocínio, só tem o componente em Z, né? Então, vai ser Z menos 2, Z menos D sobre 2. Isso tá só em Z, ó. AZ dividido pelo módulo, Z menos D sobre 2, ou seja, quando tem uma componente só, o versor é a própria direção, tá? Deixando aí bem explicado, isso aqui eu poderia omitir se eu conseguir já entender. Aparecer de novo, a gente simplifica. Bom, então agora eu já tenho isso daqui, eu posso escrever quem é o E1, né? Então a gente vai ter lá E1Z, né? Vou deixar assim, o E1 em Z vai ser igual a constante K. A carga Q1 ele diz que é uma carga Qzinha dividido pela distância ao quadrado. A distância é Z menos D sobre 2 ao quadrado. E o versor, como a gente viu, é K. Tá? Esse é um E1Z. Agora, a gente vai encontrar aí quem é o E2Z. Quem vai ser o E2Z? E2Z vai ser igual a constante K, a carga Q2 sobre a distância R2 até Z, vezes o versor R2Z. Né? Então, quem que vai ser o vetor R2Z? Vamos definir lá, né? O ponto P2. Onde está a carga 2? Em 0, 0. Como eu usei a parte positiva, para 1, a parte negativa é onde está a carga 2, menos D sobre 2. Tá? Aí o ponto PZ, que a gente já viu, é 0, 0 e Z, como a gente fez ali. Então a gente pode achar agora o vetor R2Z. R2Z vai ser o PZ menos P2. Que vai ficar aí o PZ 0, 0, Z menos P2, que é 0, 0 e menos D sobre 2. Então, o vetor R2Z é igual a 0 menos 0, 0 menos 0, e aqui é Z menos D sobre 2, então vai virar mais, então fica Z mais D sobre 2. A mesma coisa aconteceu aqui, né? Só tem uma coordenada, o módulo dele é o próprio valor da coordenada, Z mais D sobre 2, e logo o versor vai ser só a direção Z, seria aí o AZ, tá? Mesma coisa que aconteceu aqui. Bom, então com isso, a gente acha aí quem é o E2Z, tá? Vou colocar aqui, E2 em qualquer ponto de Z. Vai ser a constante K. A carga Q2 ele também diz que é uma carga Qzinha, dividido pela distância Z mais D sobre 2 ao quadrado, vezes o versor, que, AZ, né? Acostumado a usar o K, AZ, mas também pode ser K, tá, né? No sistema cartesiano aí a gente está acostumado a usar o IJK, que seria o AX, AY, AZ, só que aqui em Eletromag a gente tem trabalha com outras coordenadas, cilíndricas, esféricas, então trabalhar com essa nomenclatura, AX, AY, AZ, facilita um pouco mais o entendimento quando mudar de coordenadas, tá bom? Então a gente trabalha com essas coordenadas aqui. Então agora eu tenho E1, E2, a gente junta os dois,
e acha o E resultante. E resultante vai ser, se a gente perceber, ó, esse termo aqui está nos dois termos. Então a gente pode pôr em evidência. Então fica K vezes Q. Vou abrir um colchete aqui. Nesse primeiro, as duas direções é a mesma. Vou pegar o que sobrou aqui, que é 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado. Aí vou pegar o termo que ficou aqui, que é mais 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Tudo isso na direção AZ, tá? Esse é o resultante. Essa é o que a gente tem para a letra A. Agora vem o que ele pede na letra B. O que ele pede na letra B? Encontre o campo elétrico em qualquer ponto sobre o eixo X. O que eu vou ter que fazer? Mesmo procedimento, só que agora é sobre o eixo X, né? Então, o que muda sobre o eixo X? Então, eu já sei que vai fazer E1 mais E2, né? Então, aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, E resultante. E resultante agora em X. Então, vai ser E1X mais E2X, certo? A gente já viu que a fórmula que a gente vai usar é essa. O que a gente precisou descobrir aí de tudo isso? A gente precisa descobrir o vetor para achar o módulo dele e achar o versor. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Então a gente vai começar aí. Primeiro, o ponto 1 a gente já tem, né? A gente já definiu. Agora a gente define quem é o ponto PX. O ponto PX é X para X, 0 para Y e 0 para Z. Então a gente vai criar aí primeiro o vetor de 1 para X. Quem que vai ser o vetor de 1 para X? Vai ser Px menos P1. Px é x, 0 e 0. Menos P1. P1 é 0, 0 e D sobre 2, né? Foi o que eu considerei aqui em cima. Então, o vetor R1x vai ser quem? Vai ser x menos 0, x. 0 menos 0, 0. E 0 menos D sobre 2, menos D sobre 2, né? Aí quem que vai ser o módulo R1x? Vai ser a raiz quadrada. Agora tem duas componentes, então fica a primeira componente ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Menos D sobre 2 ao quadrado dá D quadrado sobre 4, tá? E o versor R1x, agora como tem duas componentes, então o versor fica x na direção AX, menos D sobre 2 na direção AZ, dividido pelo módulo, que é a raiz quadrada de x quadrado mais D quadrado sobre 4. Né? Então, quem que vai ser o E1x? O E1x vai ser uma constante K, a carga é Q, a distância é essa, elevado ao quadrado, a raiz vai cortar com o quadrado, vai sobrar só o que está dentro, então fica x quadrado mais d quadrado sobre 4, aí vezes o versor é x ax menos d sobre 2 az, dividido pela raiz de x quadrado mais d quadrado sobre 4. Então, dando uma arrumadinha, E1x é igual a K, que a raiz quadrada é a mesma coisa que elevada a meio. Então, a mesma base aqui, ó. Então, a gente soma o expoente, vai ficar 1 mais o meio da raiz. Então, fica x quadrado mais d quadrado sobre 4 elevado a 3 meios. Aí a gente tem x ax menos d sobre 2 az, tá? Esse é o E1. E agora o E2. Para achar o E2, a gente precisa do vetor R2x, que vai ser quem? Vai ser Px menos P2.
Px é x, 0 e 0, como a gente viu, menos P2, que é 0, 0 e menos d sobre 2. Tá aqui que a gente definiu P2. Então, a gente tem que o R2x vai ser igual a x menos 0, x, 0 menos 0, 0. 0 menos d sobre 2, mais d sobre 2. Então, quem que vai ser o módulo R2x? Vai ser a raiz quadrada, x ao quadrado, mais o d sobre 2 ao quadrado, que dá d quadrado sobre 4. E quem vai ser o versor R2x? Vai ser o vetor, que é x, ax, mais d sobre 2 em z, né? Só tem componente x e z, dividido pelo módulo, que é a raiz quadrada de x quadrado, mais d quadrado sobre 4. Então, a gente pode achar aí o E2, né? Escrever o E2x, como sendo aí uma constante k, a carga qzinho, dividido pela distância ao quadrado, a raiz vai cortar com o quadrado, então vai sobrar x quadrado mais d quadrado sobre 4, vezes o versor, que é tudo isso daqui, que é o x ax, mais d sobre 2 az, dividido pela raiz quadrada, x quadrado mais d quadrado sobre 4. Então, a gente tem que o E2x é igual a k, que, dividido por x quadrado mais d quadrado sobre 4, elevado a 3 meio, né? Faz a mesma coisa, ó, aqui. Elevado a 1, que elevado a meio, mesma base, somos expoente. 1 mais meio dá 3 meio. E ali dentro sobra x ax mais d sobre 2 az. Com isso, a gente consegue achar quem é o E resultante em x, né? A gente soma os dois. Então, o que a gente percebe? Olhando esse termo aqui com esse termo aqui está nos dois, né? Então, a gente pode copiar o k, o q, sobre x quadrado mais d quadrado sobre 4 elevado a 3 meios, certo? Agora, lá dentro, a gente tem x a x, com x a x vai somar, vai dar 2x. E menos d sobre 2az mais d sobre 2az vai cortar. Então, vai sobrar 2x. Em que direção? A x. Esse é o resultado da letra B, tá? O campo elétrico em qualquer ponto do eixo x. E agora, por fim, vem a letra C, tá? Vou usar o próprio resultado que tá, as próprias condições que está aí da lousa, para a gente fazer a letra C, tá? Não vou fazer cálculo tudo de novo, não, para a gente ganhar tempo. O importante é vocês entenderem. Letra C, faça A e B de novo, só que a carga localizada em Z-2, que a gente chamou de carga 2, tá? Então, é a nossa carga 2, possui um valor agora menos que, em vez de mais que. O que isso vai mudar? Aonde vai mudar? Vai mudar na hora de achar o campo E2, tá? Então, agora, tá, isso daqui, estamos falando aí, letra C, tá? Então, E resultante, tá? Essa aqui refazendo a letra A vai ficar a mesma coisa, E1 vai ficar a mesma coisa, E1, E2, Q2, P2, R2, tudo bonitinho. Opa! Quando chegou aqui no E2, tá? Isso é refazendo C, eu estou refazendo a letra A, tá? Primeiro, quando chegou aqui, ó, no E2, devia ser mais que, agora é menos que, tá? Se agora aqui é menos que, na hora de calcular o resultante, tem um menos aqui. Vai mudar esse menos aqui. E a resultado da letra A pela parte C, quando mudou a carga, fica esse daqui. Muda esse sinalzinho de menos.
Para a letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. E1 continua a mesma coisa, não mudou nada, carga 1, tá? Vem em 2, quando vai mudar? Aqui, ó, quando eu for calcular o E2x, essa carga aqui não é mais Q. Ela agora é menos Q. Se ela é menos Q aqui, significa que aqui dentro as coisas mudaram, tá? Então, vou refazer aqui, ó, tá? O que a gente vai ter aí? Vai ter que agora o E2x vai ser igual. Esse E menos daqui faz com que esse sinal fique negativo, tá? E esse sinal fique negativo. E agora a gente parte do mesmo procedimento. Então a gente tem lá o Q, o K, o Q. Aí tem o x² mais o d² sobre 4 elevado a 3 meios, certo? Só que agora lá dentro o que a gente tem? Esse termo aqui que está positivo vai cancelar com esse termo que está negativo. E esses dois termos que estão negativos vão juntar. Então eu tenho menos d sobre 2 com menos d sobre 2 dá menos d. Então eu vou vir aqui, vou colocar um menos na frente. Um D. E agora a direção é a Z. Esse é o resultado da letra B, quando a carga em 2 virou menos Q, tá? Eu tenho aí menos K que D sobre todo esse termo aqui. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato direto comigo. Muito obrigado e até um próximo exercício.